A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Aqui é o Diante de Cristo, em mais um vídeo do que a Bíblia diz. E como foi me pedido muito sobre um estudo sobre escatologia, eu venho trazer para vocês um estudo sobre o tema, onde a gente vai dividir por vários vídeos. Tá? Hoje a gente vai falar sobre livro de Daniel. A ideia é fazer a desmistificação de que para entender Apocalipse temos que entender o livro de Daniel, temos que conhecer o livro de Daniel. A escatologia ortodoxa, ela passa por você conhecer toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você tem escatologia. Então um grupo tem passado a ideia, e isso tem pegado no meio evangélico, de que para você entender Apocalipse nós temos que obrigatoriamente entender Daniel. Nós vamos falar nos próximos vídeos também sobre Apocalipse. Nós vamos fazer um estudo detalhado sobre o livro de Apocalipse. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de fazer um estudo sobre Daniel, para que nós possamos ver que o livro de Daniel não é tão pegado nos assuntos escatológicos como outros livros. Por exemplo, 2 Tessalonicenses é um livro um texto muito mais escatológico do que Daniel, por exemplo. E nós precisamos compreender que Daniel ele falava com a visão de judeu para judeus, israelita para israelitas. Então nós precisamos fazer essa análise antes de começarmos a falar qualquer coisa. Bom, falando sobre isso, então, nós precisamos entender como é que é dividido o livro de Daniel, como é que é a sua estrutura. O livro de Daniel, de forma bem simples, bem direta, nós vamos ver que ele se divide em duas fases bem distintas. A primeira é que trata da parte histórica, né? Daniel 1 até Daniel 6, ele fala da entrada de Daniel em Babilônia e vai até o capítulo 6, onde nós vamos ter o evento dele sendo lançado na Cova dos Leões. Então é uma parte histórica onde ele relata eventos ocorridos, né, durante a sua estada naquela região. Tá? E depois, no capítulo 7 até o 12, nós temos a parte profética do livro. Né? Muita gente tenta atrelar, como eu já disse, o livro, as profecias de Daniel, a escatologia, a Apocalipse, né? Nós vamos ver aqui nesse estudo, nesse esboço, na verdade, que isso não é bem assim. Bom, as profecias de Daniel, a gente pode falar aqui de forma bem rápida, né? Eu fiz um esboço aqui, eu vou falar aqui de forma bem resumida para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida vocês me mandem e a gente vai falando algo extra sobre o tema, de acordo com as perguntas que forem surgindo, senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar cansativo. Bom, as profecias de Daniel, elas falam, nós vamos ter, né, da seguinte forma, da seguinte estrutura: profecias acerca do Império Gentílico, nós vamos ver o capítulo 2 e o capítulo 7. No capítulo 2 nós vamos ter o sonho de Nabucodonosor, né? Mas no que tange a profecias dada a Daniel, nós vamos ter no capítulo 7, falando sobre Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas Babilônia já não tinha ocorrido? Sim, mas Babilônia é mostrado para Daniel, assim como foi mostrado para Nabucodonosor, para que ele pudesse colocar isso no seu momento histórico. E isso facilitou muito para nosso entendimento hoje. Tá? Sem esse entendimento, sem essa colocação de Babilônia na profecia, nós não teríamos condições de alocar os outros eventos dentro da história. Então, Babilônia foi muito importante. Então ele vê Babilônia, vê Pérsia, Grécia e Roma. Nós vamos ver no capítulo 8 os detalhes do Império Medo-Persa e do grego. Aqui é uma parte importante. Nós vamos ter em 3 versículos as 70 semanas de Daniel, as famosas 70 semanas de Daniel. Tá? Nós vamos falar mais na frente sobre elas de forma mais detalhada.
né? É, sendo que a gente tem que dar atenção a uma separação que é feita por Daniel de 7 semanas mais 62 e da última semana que ainda não ocorreu. Então nós vamos falar sobre isso mais à frente. E finalmente nós vamos ver as atividades do anticristo preditas por Daniel no capítulo 11, versos 36 a 45. Esse é um esboço bem breve sobre as profecias de Daniel. Então agora a gente vai começar a explicar capítulo a capítulo a partir do capítulo 7 para que a gente possa entender os dados, tá? No capítulo 7 de Daniel, nós vamos ter a descrição dos 4 animais. Daniel ele vai ter a visão de 4 animais, né? Vamos ver aqui, Daniel capítulo 7, verso 3, né? Ele vai dizer o seguinte, verso 2 e verso 3, que fala assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, tá? Então ele tem a visão de 4 animais que subiam do mar, tá? Onde cada animal representa um império, tá? Então ele começa tendo a visão. Essa visão desses 4 animais não tem nada a ver com os 4 animais de Apocalipse. Em Apocalipse vai ter visto, João tem a visão de 4 animais, né? Esses 4 animais de Apocalipse não tem nada a ver com esses 4 animais de Daniel, tá? Então vamos separar isso. Se você tinha alguma ideia, permeava alguma ideia sobre isso, esquece, apaga tudo e começa daqui. Esses 4 animais representam o seguinte: o primeiro animal, ele é representado como um leão com asas. Esse leão com asas vai representar a Babilônia, né? As asas eram de águias, né? E esse símbolo para a Babilônia já tinha sido usado em Jeremias capítulo 4, versos 7 e 13, tá? Dizendo, usava a ferocidade do leão, né? E a velocidade de uma águia, né? Então ele já tem essa característica para a Babilônia, né? Devido à forma como ele surge, né? Ele surge de uma forma muito feroz, né? Muito forte, né? E ao mesmo tempo muito rápida, né? As asas, elas representam velocidade, portanto a Babilônia fica bem representada aqui. Depois você vai ter a visão de um urso. Daniel vai ver um urso que representa os medo-persas. Essa visão desse urso, ele bate com a descrição de Isaías, capítulo 13, versos 17 e 18, que mostra a forma como os medo-persas dominariam aquela região, né? Usando de muita força e ferocidade, né? O urso ele representa essa força e ferocidade dos medo-persas, né? Depois você vai ter um leopardo com asas, né? E 4 cabeças. É interessante porque esse animal ele representa a Grécia. A Grécia, ela é representada como um leopardo com asas e 4 cabeças. As asas nada mais são do que velocidade, né? Nenhum império surgiu tão rápido quanto o Império de Alexandre, né? E as 4 cabeças, cada cabeça representa um reino. Isso seria a subdivisão da Grécia mais na frente, tá? Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente vai falar dos chifres, tá? Do bode. Mas segura mais um pouquinho. E finalmente nós vamos ter um animal incomparável. Esse animal incomparável é Roma. Por que Roma é esse animal incomparável? Um animal que não tem, Daniel não consegue descrever esse animal, né? Só diz que é muito terrível, né? Porque, primeiro, Roma é totalmente diferente dos demais impérios. Enquanto todos os outros eram impérios de reis, né? Roma é uma república. E a nível militar é incomparável. Você estudar a história clássica, você vai ver que os romanos, eles a nível bélico eram incomparáveis e tinham talvez o exército mais dedicado e mais
ordenado, né, mais coeso da história antiga, né, e dominam uma vasta região. Então Roma é esse animal incomparável, tá? No capítulo 7, verso 13 a 14, nós vamos ter a descrição do ancião de dias e o filho do homem, tá? Para quem gosta de falar sobre trindade, essa daqui é um prato cheio, porque você vê o Senhor, o ancião de dias, que é Deus, né? Uma representação de Deus. Não significa que Daniel viu Deus, porque ninguém viu Deus. E o filho do homem, obviamente, é Jesus, né? Então são duas pessoas separadas, duas pessoas distintas, né? Separadas não seria a melhor palavra, mas isso aqui cabe para essa explicação, né? E nessa visão ele já está dando já está fazendo a previsão do período em que o Senhor viria à Terra, né? O Senhor Jesus viria à Terra para poder trazer, né, como é dito no próprio livro, a justiça a justiça aos homens, né? Estabelecer seu reino sobre os povos e nações, né? No verso 14, no verso 14 ele vai dizer, né? E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, né? Então essa aí é a descrição do reino de Jesus, né? Posteriormente, nós vamos ter nos versos 24 a 27 a primeira abordagem sobre o anticristo, né? Então ele vai falar do verso 24 e 25, ele fala do seu surgimento, da sua ascensão, né? Nós podemos ver aqui, verso 24 e 25, que ele vai dizer os 10 chifres correspondem a 10 reis. Aí ele fala aqui os 10 filhos correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos da lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, seriam os 3 anos e meio os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, né? Depois nós vamos ter versos 26 e 27, que é a queda do anticristo, né? Vai dizer, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então aqui nós temos os 3 últimos anos e meio, 3 anos e meio últimos do reinado do anticristo, e finalmente a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, tá? Então nós já vemos que do capítulo 7, Daniel ele tem uma visão dos seus tempos até a ascensão de Roma e vinda do anticristo, segunda vinda de Cristo, né? Então é a visão do capítulo 7, sendo que para que tange Apocalipse, que seria o período do anticristo, nós temos apenas 4 versículos, tá? 24 a 27. Daí nós podemos ir para o capítulo 8 de Daniel. Ciro em 550 a.C., tá? Depois ele
E depois da morte de Alexandre, né, surgem mais 4 chifres nesse bode. Esses 4 chifres vão representar o reino de Alexandre, que será dividido por 4 de seus generais. Cassandro, que fica com Macedônia; Lisímaco, que fica com a Trácia e parte da Ásia Menor; Seleuco, que fica com a parte da Síria; e Ptolomeu, que fica com o Egito. Tá? Esses aqui são os 4 chifres que saem desse bode. Mas depois desses 4 chifres nasce um menor, nasce um chifre pequeno. Esse chifre faz menção. Adventistas tentam trocar, dizendo que esse pequeno chifre vai representar o anticristo. Só que nós estamos falando ainda do período grego. Então, assim, seria um salto na profecia absurdo. Ele chega ao poder por intrigas, não por direito, né? E aqui diz, ó, verso 25 do capítulo 8, ele vai dizer: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar, o engano no seu coração se engrandecerá. E aí, ele faz uma coisa terrível, né? E aí a gente não pode ficar só na Bíblia, a gente tem que ir para a história. Na história vai dizer que Epifânio, ele profana o templo, matando um porco no altar do holocausto. E ele profana isso. E Daniel, ele vai falar que o templo seria profanado por até 2.300 tardes e manhãs. Essas 2.300 tardes e manhãs, ela faz referência aos sacrifícios diários. Um que era feito de manhã e um que era feito à tarde. Tá? Esse período não haveria mais sacrifícios no altar do Senhor por causa dessa profanação do templo. Essa profanação, ela acabaria 2.300 tardes e manhãs depois, tá? Com a subida de Judas Macabeus, que acaba, que vence os exércitos de Epifânio e restaura o altar, né? E faz a purificação do altar. Ele manda destruir tudo, reconstrói um novo e oferece o holocausto por 8 dias. Esse evento ele é registrado por Flávio Josefo no seu livro História dos Hebreus, no capítulo, na parte 12 do livro, no capítulo 11, onde ele vai dizer assim, ó: isso se deu no mesmo dia em que 3 anos antes o templo foi profanado por Antíoco e abandonado. Seguindo mais à frente, ele vai dizer: a renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito 408 anos antes, dizendo claro e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Isso aqui é prova indelével de que a história mostra que a profecia de Daniel 8 de que o chifre pequeno é o anticristo de Apocalipse, porque não é. Com isso nós podemos passar,
né, diretamente para o capítulo 9. O capítulo 9 de Daniel também não é totalmente profético. Nós temos no verso 1 até o verso 19, verso 1 até o verso sobre Israel. Não é algo global. A visão de Daniel ela é específica para Israel. Vamos ver lá, verso 24 do capítulo 9. Ele vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. De que povo ele está falando? O povo de Daniel. Daniel é de que povo? Do povo israelita. Então as 70 semanas fazem menção a tudo o que está para acontecer e determinado pelo Senhor para o povo de Israel. Tá? Essa semana ela começa, né, com 49 anos depois do decreto de Artaxerxes, em 445 a.C. Essas são as 7 primeiras semanas. E depois haveriam mais 62 semanas que perfazem todo o período da reconstrução do templo, tá? Da ordem, né, da reconstrução do templo, até a crucificação e ressurreição de Jesus. Vamos ver? Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer depois das 62 semanas, ou seja, 62 mais 7, 69, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será de um dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Das 69. Então, ele termina dizendo, no verso 27, que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui ele está falando do anticristo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ele fala das 69 semanas. Na última semana, que é a 70ª semana, está deslocado, só vai acontecer com o surgimento do anticristo. Ele se levanta, passa 3 anos e meio, onde ele vai fazer então a cessação da oferta da oferta de sacrifícios e manjares sobre o altar do Senhor, né? E então passarão mais 3 anos e meio para que haja a sua destruição, que já está determinada. Bom, falado isso, nós podemos passar para dizer que Miguel é Jesus. Está errado. Não tem nem muito o que falar. Daniel é muito claro que ele está falando de um anjo, que esse nome desse anjo é Miguel, e que esse Miguel, esse arcanjo, ele é um protetor de Israel, e que ele luta contra o príncipe da Síria. Não tem nada demais. Ele se levantará naqueles últimos dias para poder proteger Israel. Essa é a função dele. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus e Miguel são pessoas completamente diferentes. Jesus é Deus
Miguel é um anjo. Não tem muito o que falar, não há argumentação, não tem nada que torne palpável de predições, onde ele é mais claro, dando detalhes sobre os impérios que virão. Então ele vai fazer do versos 35 fala de Antíoco Epifânio, e do verso 36 até o 45 ele fala do anticristo. Essa é a visão. Essa é a explicação das visões de Daniel no capítulo 11. E finalmente, capítulo 12, ele fala da grande tribulação e dos tempos do fim para Israel, né? Mais uma vez aqui no capítulo 12, nós vamos ver o anjo falando para Daniel da seguinte forma: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então aqui sim você vai ter uma abordagem sobre Apocalipse, mas para Israel. Então essa é a explicação do livro de Daniel, essa é a tradução, essa é a interpretação das profecias de Daniel. Bíblica e teológica do tema. No próximo vídeo a gente vai estar falando já sobre Apocalipse, a gente vai fazer uma abordagem sobre alguns capítulos de Apocalipse, e aí a gente vai continuando nosso estudo sobre escatologia. Espero que você goste desse vídeo, compartilhe, clique muitas vezes, mande suas dúvidas e fiquem com Deus. Obrigado.